faz. Boates lotadas, energia no ar. Remake chegou pra história contar. É techno, é house, é vibe total. A música une, é universal. Gene Kit ao mundo, o ritmo é lei. A batida que pulsa no remake. Remake, o som que não se vai. As noites que marcaram Niterói. Do grave ao remix, o beat vai rolar. É o som da memória, pode acreditar. Fala aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a um programa Remake, meu programinha. E hoje vim aqui entrevistar um grande amigo meu, tá? O meu xará. Imagina, ter outro Max DJ na cidade pequena, tá? Mas antes de mostrá-lo, gostaria de pedir aos meus amigos encarecidamente que dá o sininho lá no YouTube, sigam a gente, por favor, comentem, compartilhem para ajudar o tal do algoritmo, que ele é sinistro. Com vocês, meu xará, Max Mota. Como é que tá, filhão? Sabe, tudo bom, cara? Obrigado pelo convite. Prazerzão aqui estar com você, cara. Pô, maneiro. Tem uma historinha aí, né? Que nem eu lembrava, né? Pra variar. Vídeo falando no carro, né, cara? Mas vamos começar do início. Vamos começar do início pra chegar nas historinhas. Até 86 tem um tempo aqui, né? Tem um tempinho ainda aí. Vamos dessa, sempre a gente pergunta aí como é que foi o negócio da música no início, né? Todo mundo fala que o lado infantil teve alguma influência, né? Pra gente ficar escutando, que rádio ou TV não tinha tanta coisa assim, então o rádio aqui nos atraía bastante, né? Isso. Então, como é que você cresceu ouvindo aí jogador de futebol? Cara, o que acontece? Nasci em São Gonçalo, mas logo que eu nasci, eu vim para Niterói, né? Meus pais logo vieram para Niterói, então eu me considero mais até niteroiense, né? Lá para aquela casa mesmo, lá de Piratininga, né? Isso, ali já foi em 83 que nós mudamos para lá, entendeu? Antes disso eu morei em vários endereços de Niterói, entendeu? Centro, Santa Rosa, Icaraí, até chegar lá em Piratininga, que foi quando a gente começou a ter contato, né? Isso aí que eu conheci. Então, nessa época, cara, da minha infância, foi música e futebol, eram as duas coisas, né? Que me moviam na época da infância. Eu frequentava muito nessa época, cara, a casa de um amigo meu, né? Vamos dizer assim, um afrodescendente, uma família afrodescendente, né? Sim, senhor. Meu melhor amigo de infância, né, cara? E frequentava muito a casa dele, né? Almoçava na casa dele, dormia na casa dele. Nós morávamos no mesmo prédio, vamos dizer assim, né? Tinha um bloco A, bloco B. Eu morava no A, ele morava no B, então de vez em quando eu dormia na casa dele, almoçava, a mãe dele e tal. Então o que acontece, cara? Eu cresci ouvindo muita música negra. Entendeu? Muita música americana. Naquela época era disco. Ou antes soul, funk and soul, né? Era uma, funk and soul. Isso, é isso aí. Era uma passagem já do disco pro funk soul, né? Que depois, hoje em dia, a gente se entende como boogie, né? Né? Aquele funk, né, cara? Aquele funk que a gente sabe que é o funk, né? Então, eu cresci muito, cara, ouvindo Earth, Wind & Fire, ouvindo Michael Jackson. Sim, já foi 82, 83, Madonna, né? Isso. Aí, nessa época ainda era meio final dos anos 70. Sim. Tá? Porque eu me lembro que o pai dele, cara, assim, final de semana, botava umas caixas de som virada, botava na janela virada, tinha uma quadra de futebol de salão, e botava lá, cara, e o pai dele ouvia, né? Era Djavan, entendeu? Ouvia todos esses estilos. Então eu cresci, cara, ouvindo muito esse estilo, né? Certo. E tinha, fora isso, tinha as festinhas de salão de festa, aquele esquema, né? Que todo mundo acha que aqui já contou um pouco como é que era, né, cara? Exatamente. Wi-Fi. Bola espelhada, lâmpada com pisca-pisca, pastilha, né? Os meninos levavam os salgados, os meninos levavam os refrigerantes, né? Quem tinha um som melhor levava o som lá, um 3 em 1. Um 3 em 1. E aí rolava lá, né, as festinhas, cara. Então era isso. E o futebol, né? Como tinha essa quadra,
de futebol de salão, eu jogava muito futebol, tinha os a campeonatos gente, e naquela tal. época, acho que toda garotada jogava. Mesmo sem saber jogar, jogava futebol. Isso, cara, em 82 eu cheguei a fazer um teste do Fluminense, que meu primo era ponta esquerda do infantil do Fluminense na época. Não é Rádio aí- Fluminense. Sou flamenguista. Mas fui pintou- pintou, né, cara? Oportunidade. Jogar é jogar. Tal, fui, fiz o teste. Volta ano que vem. O time é todo de 67, você é de 68, volta ano que vem. Nisso eu não voltei. Não voltei mais porque aí eu já emendei, cara, Na noite. na noite. Entendeu? Comecei acompanhando meu irmão, né, o J. Júnior, que em breve deve estar aqui com você J. Júnior também. vai ser convidado, tá dodói. Tá dodói. Tá dodói. Idade é a merda, fica dodói e paga Assim, tudo. a idade dói aqui, dói ali, né? E aí, cara, o Júnior trabalhava, o Júnior substituiu o Carlinhos. Júnior foi né? seu professor? Foi. Júnior foi com seu quem eu professor, aprendi, é isso, com com quem eu aprendeu a aprendi mixar. mesmo, aprendi com ele. Então ele já trabalhava na Aquarius, acho que desde 81, né? Ele substituiu o Carlinhos. Carlinhos né? também vem aqui entrevistar. Isso, DJ Ness. Essa semana aí, vamos né? chamar ele. Carlinhos vai vir. E eu me lembro que o Júnior trabalhava na Squad, cara, que era uma loja de eletrônico, ali no Center 5. Loja de eletrônicos 75. Porque Nem ele técnico de eletrônica, né? Sim, isso não é da minha idade. isso não- Aquela coisa de isso não é da consertar minha equipamento, idade. aquela época, né? Consertar equipamento. E eu me lembro, cara, que o Erasmo, o saudoso Erasmo, trabalhava numa loja de disco ali no Center 5. Sim, com barbudo, né? Aquele barbudo, uma figura. Porra, todo. Muito tranquilão. E aí, cara, o Júnior começou a trabalhar na Aquarius, né? E em 83 eu comecei a acompanhar ele. Eu era de menor ainda. De menor. De menor. Aí o que acontece? Aquele esquema, né? Eu ia pra ficar vendo ele e tal, ia aprendendo. Escondido, né? Escondido. Não, é assim, eu até ficava na cabine. Sim, mas aí quando Só bate que o negócio. eu não sei se você visado. lembra, a Aquarius ela tinha uma passagem por trás da cabine. Sim, que né? dava na que cozinha, dava na lá cozinha, pra trás. Isso aí, de bastidores. Os né? bastidores. Então o que acontece? Os seguranças, cara, ficavam É, de olho, entendeu? Qualquer coisa eles me avisavam. Ó, Aí ela- o juizado de menores está aí e tal. cozinha. Cozinha. Aquelas historinhas, né, cara, da noite. E aí, meu irmão, teve uma. Aí, parênteses aqui, né? Uma vez, cara, tô lá com ele. Nessa época, eu comecei fazendo música lenta, que naquela época É, tinha no música iniciozinho lenta, ou né? no meio? Iniciozinho, no início. No início. No início. No meio não tinha, não. Só no início, enquanto o público estava chegando, né? Então eu ficava lá, em vez de, como eu estava aprendendo, em vez de botar uma fita cassete lá rodando, eu ficava tocando lá e tal. Aí, cara, um dia, não sei o que aconteceu, o juizado entrou, cara, e me viu na cabine. E o juizado, cara, já tinha falado com o Júnior, entendeu? Eu não tô sabendo de nada. Pegadinha? Aí, não, foi. Quer dizer. Acabou quase sendo isso. uma meio que pegadinha, porque o que aconteceu, cara? O juizado chegou pra mim e falou: quantos anos você tem? Não, eu tenho 14. Cara, Júnior olhou pra mim, cara. Eu senti o olho arregalado. Você não tem 17, cara. Eu falei: não, eu tenho 14. Honesto, Na né? mesma hora, meu Sem amigo. malandragem. Ó, por favor. Convidado vai a ter que se se retirar e tal. Aí eu me lembro até hoje, cara. Tinha um segurança chamado Jarrão Jarrão. na Aquarius. O cara era um armário. E ele, né, me levou em casa. Isso aconteceu uma vez só. Aí foi, né, cara? Foi aprendendo, né, e tal, aprendendo com o Júnior, aprendendo na mixagem, vendo ele trabalhar, né? E, cara, olha, não é por ser meu irmão, não, mas eu, assim, cara, eu vi ele fazer coisas que hoje em dia o pessoal comentou aqui, né, cara? Naquela época você não tinha muito acesso
aos singles. Né, cara? Extended, os discos importados. Era tudo caro. Era muito caro, você tinha que ter cachê que ganhava. Um comissário de bordo que trouxesse para você. Ainda tinha dificuldade mesmo com dinheiro, às vezes era difícil. Ainda era difícil. Então, cara, eu via Júnior tocar, cara, com muita coletânea, faixa de 3 minutos, cara. E tinha que se virar com aquele pouquinho e tinha que se virar, cara. E assim, foi uma foi criando uma admiração em mim, sabe, cara? Porque era difícil. Era difícil. Você botou uma música, daqui a pouco você já tinha que estar com outra, cara. E nisso, cara, ele ainda fazia um back-to-back, cara, sabe? Com um disco nacional, tinha alguma coisa importada, era som livre, entendeu? Fazer phaser, cara. Naquela época não tinha um botãozinho ali para você fazer o phaser. E ele fazia um phaser ali na hora, cara. Depois trocava e mixava. Com tão pouco tempo, né? Aí o que aconteceu? Chegou aí já era 83 isso, na Aquarius antiga, tá? Porque tem 2 fases aí. A Aquarius, ela era um complexo, né? Que tinha o hotel, a boate, tinha o restaurante e tinha o stop. O stop da época era na frente. Que era um salão grande, que tinha escola de samba, não sexta, era sábado. fechadinho igual a outra não, né? Não, era um negócio mais amplo, mais tipo clube, sabe? Tipo clube, mais pra clube. Baile de clube. Tinha palco? Tinha palco. Tinha um palco e ao lado assim, você tinha a cabine de som. O palco aqui, a cabine de som aqui. E a cabine era no canto, escondido? Não, era no alto. No alto e... Não, escondidinho, dá pra ver a pista, exatamente. Pra ver a pista, beleza. E, inclusive, nessa época, Júnior tocava na Aquarius sexta e sábado e no domingo no Stop. Só que o Stop, cara, como é que eu vou te explicar? O repertório era um pouco diferente, né? Da boate, vamos dizer assim. Sim. Era aquilo que você falou, já era um disco funk, um funk assim, né? Já era bem mais pop do que tinha essa diferença grande. No domingo você já tocava um Midnight Star, você tocava um África Bambata, um Planet Petrol, uma coisa mais assim. Mas também rolava um Michael Jackson, rolava um Thompson Twins, tipo já era popzão, né? Aí rolava também. Rolava, né? Mas é aquilo que eu tô te falando, já era um perfil mais de baile. De charme, aquele negócio do passinho. Isso. Certo. Na boate já não rolava passinho. Já não rolava. Não tinha aquela batidinha de passinho, que já era que era um breakbeat antigo, né? Breakbeat veio depois, né? O que aconteceu, cara? Num belo dia, isso em 1983, cara. Me lembro como se fosse hoje. Eu não lembro não. Tocando Dancing Tight, do Phil Phil. O Júnior chega pra mim, pista lotada, faz aí. E saiu da cabine, meu. Me deixou lá sozinho. Já fiz isso com muita gente. Minha primeira mixagem, cara, assim, com casa aberta, pista cheia. Reality show, cara. Pegando a agulha assim, ó. Tremendo, né? Pegar a mão. Eu me lembro até hoje, eu mixei com o Billie Jean do Michael Jackson. Eu tava tocando Galaxy, entrou. Com LP ou importadão? LP. Eu me lembro, o Galaxy era importado. Era o single. E entrando com um Belidinho. E graças a Deus, tudo beleza. Tudo foi tocando. Aí fui indo, entendeu, cara? Já tinha visto muito ele também, né? Já tinha visto muito, cara. E... né, comecei a tocar, aí ele começou a meio que faz essa aí, vou no banheiro, faz essa aí. Já pegou confiança, né? Foi pegando confiança, né? Fui aprendendo muito e tinha diferença do importado para mixar o nacional, que era coisa incrível, né? Você tinha que ter a habilidade de abaixar o grandão no importado, que era bem mais forte, para poder entrar mas outra. Até que, assim, alguns nacionais, né? Você tinha uma qualidade um pouco melhor. Menos do que metade. Isso.
Por Não exemplo, tinha esse macete, né? Você esse tinha LP que do fazer. Michael Jackson era nacional, mas tinha uma qualidade. Não até era que, som livre coletânea, né? Isso. Entendi, o LP do né, artista. Você via que o vinil ele tinha um certo peso, né? Uma peso. certa espessura, né? Muda muito, peso. O que aconteceu, cara? Isso foi em 83. Como eu te falei, isso é na Aquários antiga, vamos dizer assim. Que a entrada era por trás. Uhum. Né? Chegou em 84, não, acho que foi em 83, inaugurou a Blow Up, em Piratininga. Né? Que era uma casa já com padrão meio que Rio de Janeiro, em termos de som, de estrutura. Né? O que aconteceu? O público foi todo para a Blow Up. Esvaziou realmente Aquários. Aí nisso. Quem abriu na Blow Up naquela época? Quem tava tocando lá no Blow Up? Na Blow Up, cara, eu acho que era Erasmo. Erasmo. Ou né? era Erasmo ou era Marcelinho, cara, saudoso Marcelinho. É. Abreu. Não, Marcelinho Cabral. Desculpa, Cabral. Marcelinho Cabral. Né? Saudoso, cara, tenho muita saudade dele. Tem 2, né? Já foram aqui da lista. Tem 5, maluco. Tem 5 que foram na lista. Por isso é que eu estou chamando o que estão para ir primeiro. Eu estou pegando lá, senão não tem depoimento. Se eu deixar passar, não vai ter depoimento, caralho. Tem que pegar os que estão para morrer para baixo. Vamos lá. Aí, cara, o que acontece? Aí o Bingo, né, que era um dos proprietários da Aquários, fechou para reforma. Né? E, cara, foi uma reforma assim total, sabe? Mudou totalmente. Novo Pra você ter design, uma ideia. arquitetura. Oi? A pista eu lembro quando A foi em pista 86. antes era um piso de vinil, vamos dizer assim, preto. Uhum. Né? Aí Tinha botou, nada. era colorido, né? O chão depois. Isso. Passou. Quando teve a reforma, a entrada, ele fechou a entrada antiga, a entrada passou para o outro lado. Mais pra frente, Isso, mais pro mar. Ali. virado para a praia. Certo. Né? Assim, de lado para a praia. Para aqui, a entrada era aqui, né? O que acontece? Passou para o outro lado e aquilo que eu te falei, você até comentou, né? Colocou uma pista iluminada. Iluminada, colorida, Ah quadriculada, lá, igual a no lá. Baile do Sábado à Noite. Baile do Sábado à Noite. Que era marcante, você chegava, Era né? muito marcante, cara. Batia o olho assim. E O som melhorou também? também Tocar disco, botou MK2? era quem fazia a manutenção lá, cara, era o Elinho. Era Elinho. Elinho? Elinho. Não sei se vocês lembram. Não, ele não lembro. Ele que participou dessa parte toda de iluminação, né, instalação de som, luz e tal. Não era MK2 ainda não, cara. Era Technics. Era uma técnica. Aliás, quando o Júnior tocava, meu amigo, era Gradiente ainda. Né? Tivemos Aquele os Belt plásticos. Drive. Eu tinha uma Polivox, a Caiba, era tudo a mesma merda. Tudo a mesma merda. Tá, e outra coisa, antes da reforma, a cabine ela ficava de lado. A pista aqui, você ficava de lado para a pista. Assim. Com a reforma, aí sim, Botou a de gente de pra frente pista. para a pista. E mais o que? Som. Já eu tava te tinha falando área das VIP? picapes. Tinha área VIP lá? Assim, Tinha, existia, não tinha tinha? um tipo um camarote. É. Né? O que acontece? Charles ficava lá, né? Era Isso, Charles. Charles não quer vir aqui de jeito nenhum. Isso mesmo. Ele vai enterrar Lembrou todo do mundo. Charles, né? Tinha o João Carlos, que era meio que parceiro né, da sociedade ali com o Bingo, né? E tinha a esposa do Bingo também, que eu acho que também fazia parte ali da sociedade. A Aquários Antiga, cara, onde era o camarote depois da reforma, tinha uns vidros assim redondos, que naquela época, eu acho que até antes de junho, cara. Mas Aí, a o logo da logo aí, Aquários. ó. O logo da Aquários. Olha que Legal. coisa, cara. Você vê um logo hoje. E a luminária na entrada, cara, era praticamente isso aqui. Eles conseguiram fazer uma logo, né? Ficava assim no alto, praticamente igual, cara. Só não tinha um azul, né? De botaram tudo lâmpadas brancas. Lembro até hoje, cara. Lembro Eu muita não coisa. lembro, não. Na minha época, não.
Sei disso não. Aí, cara, o que acontece? Como eu estava te falando, na Aquários antiga tinha onde era o camarote pós-reforma, tinha uns vidros redondos, entendeu? Isso, acho que antes, eu não peguei isso não, já não tinha. Mas Júnior me falou, depois ele comentou comigo que antes tinha umas dançarinas. Tinha dançarina. Tinha as dançarinas nesse Era Go-Go espaço, Girl naquela entendeu? época. Que... Mas eram primas ou eram dançarinas? Não sei se chegava a esse nível. Não, Tá? nunca se sabe. Botava dinheirinho. Eu não peguei essa fase. Não peguei essa fase. Então, fiquei sabendo disso depois, né? Que, inclusive, assim, elas ficavam atrás do vidro, né? Tá. Tinha aquele e tal, reflexo. E aí, com a reforma, eles abriram tudo e tal, e virou um camarote. Era bem legal, uma área VIP, né? Sim. Não sei se você chegou a conhecer, a entrada era um corredor, cara, assim, bem longo, sabe? Ficou muito legal a reforma, cara. Muito legal mesmo. Porque tinha que dar um impacto para trazer o público de volta, né? Foi o que aconteceu. O pessoal inauguração, voltou pra coisa tudo novo. E a inauguração, com o Júnior ainda, né? Com meu irmão. Casa entupida, cara. E mudou algumas coisas também em termos de repertório, né? Você tem uma ideia, cara? Assim, antes, as pessoas chegando, você ouvia um Frank Sinatra, você ouvia uma Shirley Bassey, você ouvia uma trilha sonora do filme Aeroporto. Aí depois disso, novo. Não, depois disso era normal. Dance. Né? Era dance. Dance daquela época. Sim. Né? Dance daquela época. Pra mudar, que é Frank Sinatra, né? Música de boate, vamos falar assim. Lembro, você vê que eu sou muito detalhista, né? Júnior abriu a pista, cara, eu lembro até hoje, com Let's Stay Together, da Tina Turner, na época tava no auge, né, cara? Tinha acabado de lançar o LP. E aí, uma coisa que nós introduzimos, né, no caso, a direção da casa, junto com as relações públicas, você abria a pista meia-noite e até mais ou menos, se eu não me engano, 1h30, 2 da manhã, Júnior entrava com New York, New York. Que se tornou uma coisa depois nas festinhas de 15 anos, nas festinhas, né? Sim, festinha tocava isso. Né? Então, isso, assim, não sei se já faziam isso em outro lugar, no Rio de Janeiro, eu não sei, mas assim, foi a primeira vez modinha, que eu vi. Né? Tinha uma modinha disso aqui, tinha. E ficamos até... O Júnior ficou até o final de 84. Teve um desentendimento lá entre ele com o João Carlos e tal, e o Júnior saí junto, né? E aí ele foi pra... Eu me lembro que o Júnior foi tocar, cara, ele foi pro Rio, ele foi pra Privé, que era em Ipanema, depois ele foi pro Scala, substituindo o Ricardo Lamounier. Caramba. Mais antiga, né? Fomos lá atrás, né? Mito. Substituiu o Ricardo Lamounier no Scala, né? Que era no Leblon, do Chico Recarrey. Mas tu ia lá com ele? Cara, eu acho que eu fui uma vez, 1 ou 2 vezes. Não lembro de muito, não. Por quê? Porque ele foi pro Rio, passou um tempo, eu fui para minha primeira casa como residente, que era o Gandaia, que era na praia de Piratininga. O que acontece? O Gandaia era uma antiga... Era no início Piratininga, no meio? Uma antiga Filadélfia. E a Bloap, cara, onde era a Bloap, era a antiga Tubarão. Tubarão do Julinho. Acho que é isso. Falecido também. Não sei. Também tá não lá. Não sei te confirmar. Tá todo mundo. Não sei te confirmar. Esse é o último da fila. E aí foi quando, cara, cada um seguiu o seu caminho, né? Júnior foi pro Rio, eu, né, engrenei no Gandaia. Os donos era
2 irmãos Niseis, era uma família, né? Era 2 irmãos e um primo. O Kiyoshi, Makoto e Kaoru. Eram os donos. Por que você tá rindo? Porra, pra decorar isso. Não, e eles, cara, eles eram massoterapeutas, até hoje são, né? Até hoje. Acupuntura. É, porque eu lembro uma vez que você tava com esse pessoal, né? Isso, teve uma época que eu trabalhei com eles depois, lá em. Então 96, tô ligado. 95, Pega ali 96. no avião com No Lopes. Center 4. No Center 4. Lembro. Não, o Kiyoshi, assim, um cara muito conhecido aqui em Niterói, sabe? O cara é fera. E ele já até recebeu condecoração, sabe? Na Câmara dos Vereadores aqui em Legal, Niterói. legal. Muito legal. Então, ele chegou até a namorar minha irmã também, nessa época. Então foi a minha primeira casa residente. Quando eu fui pra lá, quem tava lá? Marcelo Venerable. Eu não conheci. Não, Alex Venerable. Alex Ai, meu Deus, Venerable, desculpa. Desculpa, Alex. Alex Venerable e Beleléu. Beleléu, mais um também que tá lá. Mais um que se Conta, foi. ó, vai contando, vai contando. Que Deus o tenha, cara. Muito gente boa, cara. E ele Lembro tá também. raso tô fundo, né? Ele tá raso tô isso. fundo, mas tô chegando. Do raso fundo. Cara, também lembro com muito carinho. Gente boníssima, A cara. galera da noite normalmente era animada. Ninguém batia. Aí o que aconteceu? Eu entrei no Gandaia, por quê? Olha só como é que as coisas. Né? Quando o Júnior saiu da Aquarius em 84, quem entrou foi Carlinhos da Pondareia. Quando eu entrei pro Gandaia, quando eu assumi a Gandaia, Alex Venerable foi para Aquarius. Né? E eu acho que ele ficou tocando junto com. Era normal ter dois DJs. Até então era um só. Mas era Né? normal ter dois Foi DJs. quando começou esse negócio de ter dois para poder Isso. intercalar, um abre, um fecha. Realmente, no Gandaia era o Alex com o Beleléu. Aí saiu o Alex, foi para Aquarius, eu entrei e fiquei com o Beleléu. Né? Isso 85, 86. Né? Na época muito boa também, era sextas e sábados. Depois fizeram uma reforma. Ele fez um boliche, foi quando começou a moda dos boliches. Fez um boliche ali do lado, né, no meio, lá da boate. E aí vem aquela história que eu te contei no carro, na vinda pra cá, né? Você não lembra. Conta esse negócio que eu não lembro. Nas férias, né, isso de 86 para 87... Eu fui com você para Cabo Frio. Eu te convidei? Você me Aquela convidou. furada lá da casa. Na cheia Choque. de homem lá naquela porra. Nossa senhora. Lá na Choque, né, Essas cara? 10 cabeças num apejo, todo mundo largado, tu foi pra lá. Pô, mas não era de todo mal, não, cara. Não. Como não? Até lá no chão sem ar-condicionado, maluco. Eu não lembro, mas não tinha. Cara, eu me lembro até hoje. Olha, a gente indo pra Choque, cara, no carro. Não sei se o carro era meu, se era seu. A gente ouvindo, cara, naquela época, ouvindo George Benson, cara. Shiver. Eu me lembro que era do mesmo álbum, cara. Cara, não tinha Shiver carro. e era Kisses in the Moonlight, que era uma música mais lenta, né? Me lembro, cara. Isso aí são Jura coisas que que lembra? assim, lembro como se fosse hoje. Nem vaga lembrança. Então nós estávamos, você me falou que era uma casa. Era um apartamento do Tuné, o nome dele, eu acho, apelido, né? Tuné. Então, e aí, né, nesses dias aí, nós fomos na praia. Normal, Né? né? Normal. Fomos lá na praia do Forte, né? Eu fui entrar na água. Fui entrar no mar. Pra quê, meu amigo? Você não lembra de nada. Eu não. Eu lembro. Eu não salvei ninguém tudinho, também. meu amigo. Se eu tivesse salvado alguém, eu acho que eu lembraria. Entrei, meu amigo. E pra sair?
Pra sair, meu irmão, foi Tomou Caldêncio? só Deus, cara. Ei, mano, já te devolveu, Não, né? não. Volta essa porra pra lá, quer essa porra aqui não. Cara, não é brincadeira não. Pra sair, cara, porque você até me confirmou. Na Praia do Forte, cara, é uma onda atrás da outra, né? O Peró também é assim, Eu mas não, é mais não calmo. levei soca, nada, caixote, nada, né? Meu amigo, pra sair, uma onda atrás da outra. E embaixo, né, cara, da água, era fofo, cara. O pé afundava. Você podia ficar preso ali, né? Você podia ficar preso. Então você fazia um maior esforço, cara, pra sair. Mas graças ao bom Deus eu consegui sair, cara. É, manjar não queria. Nunca mais, meu amigo. Nunca Só na mais eu beirinha. entrei naquela praia, cara. Só de beijar. Até hoje? Nem hoje. Baldinho? Baldinho? Baldinho pode até ser. Você nem lembrava dessa história, né, cara? E aí, prosseguindo, né? Quando eu voltei dessa viagem com você, cheguei em casa, minha mãe falou, ó, o Bingo te ligou, o Bingo da Aquários. Beleza. Fala, Bingo. Beleza. Me chamou para ir para Aquários. E aí falei com minha mãe, né? Minha mãe não queria. Né? Por quê? Porque eu A faculdade? ia começar a faculdade. Então houve condições, né? Não, então tá bom. Você vai, mas você vai ficar só até o meio do ano, que é quando começa a tua faculdade de Direito. Enquadrou. Enquadrou. Mãe, né, cara? É. Ok. Aí beleza, fui pra Aquários, aí como o Alex já estava lá, né? Uhum. Então, eu não sei se o Alex já tocava com alguém lá, se ele tava com Carlinhos da Ponta da Areia, eu não lembro agora. Mas ficou eu e o Alex na Aquários. Que época, cara. Foi assim... Você mais gostou Temos assim? musicais, temos questão musical, cara, de música, de repertório, cara. As pessoas Público. curtiam coisas boas, né? Não, cara, não é saudosismo. Pra mim é uma realidade. Né, cara? É, a sonoridade de hoje, você não faz, os adolescentes estão ouvindo, tem um filho, tem amiga que tem filho, que não sei o quê. Meu irmão, muito doido. Muito doido. Tipo um heavy metal com não sei o quê, só que a letra da música é fofinha. Fofinha. Aí é pá, 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 pá. E um eletrônico com heavy metal, e o outro é trap, né? Que não dá. Ninguém sabe cantar, a letra é ruim. E aí, cara, época de deixa eu ver, vou lembrar aqui. Tocava muito Pretenders. Pô, época de The Way It Is, eu abria muito a pista com The Way It Is do Bruce Ross. Bruce Hornsby, aquele álbum era Bruce tudo Ross, bom, né? né? Aquele álbum era tudo de bom. Pô, Rui Elias and the News, essa época aí, cara. Sem, assim, sem saudosismo, mas Sim, são dois, mas é bom pra caralho. Mas é uma época, cara. Cara, você pegava cara, aquele é uma LP questão, eu sempre falo, não era só questão de música, é questão cultural, moda. As pessoas estavam aptas a receber informação nova. Isso. Hoje na música eletrônica você quer isso, mas o público é restrito. Tem a The Edge lá no Rio, vai vir os DJs, o público, eu vou nesse dia porque tem um DJ tal, sei que é bom. Era mais ou menos isso naquela época. E você deve lembrar bem, né, cara? Eu não sei, nessa época, onde vocês, se você já estava em alguma casa, né? Mas também era um repertório diversificado, né, cara? Você tocava o dance, você tocava uma Madonna. Eu comecei, né, a partir da festa nessa época. Mas você também tocava lá o rock, o auge do rock nacional, cara. Que eu peguei na Choque. Max, eu fazia 1 hora só de rock nacional.
E lá em Choque era quase a noite toda. É isso eu aí. tocava dancezinho e não colava. Eu ficava até 1h30, 2 já tinha que. 2 já era o limite para entrar, que a casa começava a ficar lotada e tinha que tocar. No Gandaia, em 86, foi quando começou, né? 85, 86 começou essa questão do rock nacional. Vamos dizer assim, que em 88 já estava quase que solidificado, né, cara? E muitas bandas. Exato. Ali naquela época surgiu tudo, né? E aí no final dos anos 80 já tava. O cachê dos caras ficaram alto. Então, cara, eu fiquei lá até meados, né? Como minha mãe determinou, eu fiquei até meados. Eu cheguei a fazer uma despedida, cara. Que o Júnior, na época, meu irmão, né, tava começando a trabalhar com filmagem também. Né? Filmando, festinha e tal. Ele tinha uma parceria. VHS. Né? Ele tinha uma parceria com minha madrinha na época. E aí ele filmou. Cara, você acredita que eu não tenho mais essa fita? Perdi um monte de coisa também. Quem entrou no meu lugar? Marcelinho Cabral. Pô, aí o Júnior filmou, cara. Porra, muito legal, cara. Uma pena eu ter... Não sei onde foi parar, cara. E o mofo às vezes também pega e leva embora. Também tem isso, né? De repente, se você não conserva direitinho, né, que cara? É difícil, né? Que conservar. É difícil, dá muito mofo. E aí saí, né, cara, da Aquários, conforme minha mãe determinou. Muito puto. Com certeza não queria, né, cara? Mas, óbvio, né? óbvio. E depois disso, cara, foi o quê? Foi quando eu comecei, cara, a trabalhar mais com o Jota, né, com o Júnior. Teu irmão. Já com música ao vivo. Aí, sim, operador de som. Como técnico de áudio, operando PA, operando monitor, né? Mas mais uma coisa que eu aprendi com ele também, né? Na companhia, aprendendo e tal. Eu me lembro que Júnior começou a fazer. Ele foi assim claro que ele fazia o som, mas era uma parceria com o shopping, Niterói Shopping. Niterói Shopping, lembro de você fazendo lá com ele. Na Praça de Alimentação. Isso. Né? A Niterói Shopping foi o primeiro, cara. Eu comecei, cara, ficava assim. Ficava lotado, prédio comercial. Se eu não me engano, era quinta e sexta, ou era só sexta, ou era sexta e sábado, um negócio assim. A pessoa Mas, trabalhava cara, depois assim, do trabalho. Muito cheio, cara, aquela praça de alimentação. Com isso, cara, o Plaza começou a fazer também. Então, o Júnior começou a fazer, eu junto com ele, a Niterói Shopping e o Plaza Shopping, com música ao vivo, né, MPB, era banda Virando a Mesa, que era Carlos Conceição, que depois ele fundou o Copacabana Beach junto com o Michael Sullivan. É da minha época, não. Era Marlboro. Eu não lembro. Marlboro, né? Não, Marlboro. Na época do Copacabana Beach, o primeiro sucesso, né? Foi com o Marlboro, acho que foi o Marlboro que produziu. E depois foi quando, acho que no segundo álbum, acho que já foi o Michael Sullivan. E então comecei nessa parte de mixagem, de mixar PA, né, mixar monitor. Isso foi até o que, cara? 88, 89. Aí fizemos Nó na Madeira também. O Júnior fazia o som do Nó na Madeira. Mas aquele Nó na Madeira lá, que o dono era o João. Não sei se você lembra. Não conheci. Era estilo colonial a casa. Né? Porque depois teve uma reforma, né? Mudou totalmente, mas continuou com o nome de Nó na Madeira. Não sei se foi já nos anos 2000, né? Porque eu lembro que mesmo até no início dos anos 90, a gente ainda fazia Nó na Madeira. Então eu tive muito contato com música ao vivo, né? Essa parte aí. E vem cá, voltando ali para a cabine, tem uma pergunta clássica minha aqui. Se minha cabine falasse, tem que ter alguma coisa lá de dentro.
Eu deixei você sair aqui pra Ó, parte da banda. Tem história. Mas eu não esqueço. Tem história. Pode contar. Tem história, Pode mas contar. não Não. foi comigo. Não foi contigo? Você não, Não tem? foi comigo. Não? Não foi com o foi- Pinguim? não, Pode não contar. Você tá morreu? Ai, meu Deus, vou contar essa. Gente, olha só, eu trabalhava no Gandaia. No Gandaia, em 85, tinha pista de dança e a cabine ficava aqui no fundo e era tipo uma passadeira. Tinha a porta, né, para você entrar na cabine, e tinha a passadeira que a gente abria, né? Tinha uns ganchos, a gente abria. Então, o que acontece? O pessoal só via a gente ali sim, um buraco. um buraco, uma Buraco. passadeira, como se fosse passadeira de restaurante, entendeu? Uhum. Assim, não era muito pequena não, era um tamanho razoável, né? Aí, cara, nessa época eu tava entrando e o Alex tava saindo, né, do Gandaia. Cara, o Alex era muito doido. Doido. O que ele fazia, cara? Tinha a passadeira, então você só via o cara, tipo assim, daqui pra cima, né? Uhum. Entendeu? Meu amigo, ele baixava, meu. Baixava a calça. Baixava a calça, meu amigo. Ficava ali tocando, meu amigo. E aí chamava as meninas, cara. Entendeu? Não dava pra ver porra nenhuma, né? Fica lá, menina. Ficar, pô, tal. Menina mesmo. Chegava lá, meu amigo, o cara de calça raiada, cara. Menina saía voada. Cara, a gente ria muito, cara. Eu e Beleléu, a gente se escancarava de rir com o Alex, cara. Porra, que doideira. Doideira, cara. Doideira. Hoje é preso, né? Hoje é preso. Assédio. Hoje é preso, cara. Mas assim, cara. Não sofreu abuso, não? Não sofreu eu abuso lembro de uma lá, história não? com o Júnior. Não sofreu nenhum abuso lá? Não. Sexual contigo? Não. Nunca teve a Maria Não, Picape não. que pegou na palheta? Nunca? Não. Porra! Não. Porra! Não que eu tenha visto. Pô, é você com você mesmo, você lembra de Não, tudo? não. Você está falando do Alex. Não, eu tô- era novinho ainda, cara. Muito comportado. Novinho, muito comportado. Tímido. Júnior também era comportado? Entendeu? Vai, delata. Cara, aí eu vou te contar uma história. Aí já é. O que eu falo, não é minha, né? É do meu irmão, do Júnior. Cara, ele. Tocando na Aquários. Agora eu não tô. Não, foi na Aquários antiga. Isso em 83. Não foi na Reforma, não. Ele é lá tocando, cara. E, pô, você sabe que às vezes tem uns malas, né? Né? O cara já tá daquele jeito, né? E aí quer que você toque aquela música naquela hora, né? Você chega e fala, meu, pô, Mais tarde. daqui a pouquinho vai rolar, beleza. Cara que não aceita, né, cara? E tá chapado. Meu amigo, o cara discutiu com o Júnior. Nisso que ele tá discutindo, cara, a lata de cerveja foi em cima da picape, cara. E do lado que tava tocando. Você imagina, cara. Lata caiu, bateu, cara, na agulha, né, cara? O som parou. Meu amigo, não sei se você lembra, a quase ela era alta, né? Era alta. O cara ficava só com a cabeça assim. Isso, né? Então, cara, Júnior. Cara, ele pulou aquilo ali, cara, como se fosse, sei lá. Pular aqui na mureta. Fosse, Na mureta. uma mureta. Partiu pra cima do cara, meu amigo. Na pista de dança. Você imagina, cara. Pista, pessoal dançando, né? Acontece um lance desse. Ele enfurecido, cara. Pulou. E aí, cara, veio o jarrão. Né? O jarrão. O jarrão de segurança, que era um armário, meu. Segurou ele assim por trás, cara. E aí você imagina, o cara te segura por trás, né? Te tira do chão, cara, e ele bateu as pernas, entendeu? Querendo partir pra cima do cara. Aí tudo bem, né? Segurou o carro, não, deixa disso. Fica quieto aí, meu irmão. Eu tava falando com o Júnior. Calma que a gente vai cuidar dele. Aquários tinha
tipo uma sala escura, Sala escura. entendeu? Os caras criavam confusão, né, cara? Os seguranças levavam lá para O quartinho. quartinho escuro E saboava. e ensaboava. Né? São as histórias assim que eu lembro, cara. Assim, Que tu né? lembra, né? Segurança que tem história. Tinha que trazer um segurança pra contar as histórias. Ainda vou achar um. Se é segurança tem história, Cara, porque ele olha, só o ele tomava Jarrão, conta cara, disso. o Júnior tinha contato com o Jarrão. Não sei se ele ainda é vivo, né? Uma pessoa assim também maravilhosa, cara. Muito, muito, muito legal. Pessoa de Eu convivência lembro assim. lá do pessoal do Naval, que tinha uns irmãos, né? Naval que tinha o pessoal dos irmãos. Tinha um pai, tinha uns 3 filhos que tomavam conta lá da segurança. E tinha uma galera do Levilage que era fixa, ficou muito tempo. E eu acho que um até encontrei ali no camarote, rapaz. Tem um. No lá camarote, cara. Do camarote, aí tava lá na portaria do camarote. Ei, Marcos, sei que eu subi, me lembrou aqui alguém? Cara, eu nunca mais encontrei com o Jarrão, cara. O Júnior eu acho que já chegou a encontrar, eu nunca mais vi. Mas assim, de histórias ali, cara, da Aquários, do Gandaia, é o que eu lembro assim. Não tinha muita briga também, não, né? Cara, não lembro. Olha, na Aquários, depois da Naquela reforma, época. não lembro, cara. Só no Realmente não Levilage, lembro eu de lembro. briga. Lembro do Levilage claramente, que teve uma época que o pessoal de jiu-jitsu ia pra lá pra brigar, irmão. Assim, chegou a esvaziar a casa. Que as mulheres começaram 3 brigas ao mesmo tempo. Uma que é um corredor, uma no início, uma no meio, lá na pista. 3 brigas ao mesmo tempo. Eu tinha que mandar um monte de gente proibir, tinha que proibir. Nessa época eu gerenciava, tipo, pra lá proibir. Pra poder voltar a mulherada a frequentar. Que tava assim, absurdo. Eu ia lá pra brigar, não ia pra se divertir. Aí foi uma fase pesada aí. Só isso. Isso que eu tô perguntando pra tentar lembrar, porque eu acho que eu não lembrava de outros lugares terem briga. Nem lá no Bedrock, que era garotada. Eu realmente não lembro, cara. Não tinha, né? Se não lembra, é sempre que não tinha. Podia ter uma confusão ou outra, né, É, cara? Mas eu mas acho que não os seguranças era- logo resolviam, sabe? Era uma coisa assim bem rápida, né, cara? Uhum. E aí, onde é que a gente tá tinha parado lá na, tipo, 89, né, 88, que eu comecei a trabalhar com música ao vivo. E tem uma outra, isso, cara, eu até vinha lembrar há pouco tempo que no início dos anos 90, cara, porque eu iniciei a faculdade, não cheguei a concluir, porque não tinha nada a ver comigo. Mamãe não gostou. Acho que eu fiz uns 3 períodos, cara. Aí ele falou essa porra, Engraçado, não tem nada a ver cara. Eu comigo. acho que minha mãe, ela até que aceitou até mais do que meu pai. Meu pai é que Ficou realmente boladão. ficou boladão. Ele ficava com aquele negócio, meu filho vai se formar em Isso. direito, meu filho vai se formar em medicina, Não, né? Tinha assim, aquela cara, polpa. é uma coisa que eu gosto até hoje do direito, sabe? Uhum. Mas não de você realmente exercer a profissão, né? Cara, uma coisa que eu gosto muito é filme que tem tribunal. Gosto É muito. legal, Aquela as histórias coisa, boas. né? Umas histórias legais. Gosto muito. Mas não era minha. O que aconteceu, cara? Isso eu vinha lembrar há pouco tempo, cara. Eu fui puxando da memória. Eu cheguei a voltar a Aquários já nos anos 90. Isso deve Só ter sido desse 90, iniciozinho, 91. Né? É, 90, 91. Que 90, 91, tá? Época, como é que eu vou te dizer? Época de Grooves in the Heart, Uhum. era Liz Stansfield, mais ou menos aquela época ali. O que aconteceu? Isso foi em 90. É o que eu faço, 90, 91, por aí. Já, não adianta, fala aí. Aí, cara, mas já não era mais muito a mesma coisa Sim, dos outros anos. já tava Já tava meia meio, bomba. Isso, meia Meia bomba. bomba. E aí, saí. Saí porque Júnior tinha ido para Nova York com o Carlinhos. E quando o Júnior voltou, Júnior pegou a produção da Rovian. Isso já em Lembro 92. também.
Júnior pegou Era a grande produção, ela era grande. Lá era coisa de 3.000 pessoas. Olha o tamanho dessa porra. Uma casa linda, cara. Toda em colonial, sabe? Eu lembro, eu fui lá uma vez. E aí, ó. Aí, ó. Olha aí. Isso aí Rovian. Rovian. Aqui, ó. O salão. É. Aqui O Júnior, né? magrinho, novinho. Hoje ele tá com o cabelo branquinho. E aqui o dono, o Roberto, né? Então, o bar era da casa, né? E a entrada. E a portaria. bilheteria, a bilheteria eu acho que ele tinha uma porcentagem da Vantagem, bilheteria né? também, uma porcentagem de Júnior. E Júnior entrou com som e luz. E divulgação. Certo, ele fazia a produção. Fazia a produção. Quem era a banda? Virando a mesa. Do Carlos Conceição. Né? E eu me lembro que quem inaugurou a casa foi a Joana, cantora Joana. Isso em 92. Então, sexta e sábado era música ao vivo. E domingo. Domingo charme. era meio que uma matinê. Mas rolava charme, assim. É. Como é que eu vou te dizer? Não era. Sou. Como é que eu vou te explicar, cara? Era mais um. Não era um charme, né? Charme veio um pouco depois. Como é que eu vou te explicar? Era tipo um. Porque não rolava funkão naquela época, né? Rolava um Stars do Simple Red. Rolava um. A batidinha. Uma batidinha. Deep. É o Deep House de hoje. É o Deep House de hoje. Né? Rolava um PM Down. Uma coisa mais assim. BPM né? baixo. Isso. Swingado. Pessoal calmo, chegando, pessoas. eu ia tocando esse estilo. Né? Isso no domingo. No sábado, nos intervalos da banda, eu só tocava flashback. Só tocava 70, 80. Né? Tanto nacional como internacional e nacional. Né? Uma Rita Lee, coisa assim. E, cara, olha, vinha isso, Rovian já era São Gonçalo, né? Só pra lembrar que era São Gonçalo, não era Niterói. E o Rovian, cara, vinha gente do Rio, cara, pra frequentar Rovian. Porque era um público, cara, bem seleto, sabe? Na sexta e no sábado. De São Gonçalo, né? Público de São Gonçalo. De São Gonçalo e pessoas que vinham do Rio e de Niterói. E de Niterói. Começaram frequentar aí lá. porque já tava famosinho, vamos falar assim, já tava O na pessoal boca. que consumia um uísque, entendeu? O pessoal... O pessoal botar classe pra lá A de dos lá. 35 pra cima. Não tinha muita garotada, né? Não tinha muita garotada. A só garotada domingo. era no domingo, isso mesmo. Isso Tá, aí. separava bem as coisas, né? Muito legal. E aí Júnior fazia a produção, isso foi em 92. Cara, no Rovian, aos domingos, Júnior fez lá Tinha apresentações, né? Ele levava alguns cantores, atrações. Banda, né? Cara, tinha... Não, acho que não chegou a ter banda, não. Era mais playback. Playback? Cantando ao vivo em cima de playback. Eu trouxe até algumas fotos de atrações que o Júnior levou lá. E isso foi, eu não sei se foi em 92 ou em 94, porque Júnior saiu da Rovian, nós saímos, depois ele voltou em 94 num segundo contrato. E eu me lembro, cara, que o Júnior fez RPC, Cidade versus RPC. Que era o Memê na Rádio Cidade E o Marcelinho Cabral? e o Marcelinho Cabral na RPC. Max, foram mais de 3.000 pessoas dentro da casa com gente na porta. Aqui, ó, foi quando eu estagiei na RPC FM. Aqui tá meio embaçado, né? Só um pouquinho. Mas aqui sou eu, né? Novinho, cabelo... Bastante cabelo, bastante né? cabelo. Muito. Cabelinho preto. Aqui era a diretora da rádio. Aqui eu não lembro. E aqui era o Julinho DJ. Não conheci, não. Ele ficava na parte técnica, né, da rádio. Ah, certo. Né, montava os comerciais. Naquela época, cara, já não era cartucheira. Era
Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome. Mas Essa era um cartucheira aparelho. era deck, né? Praticamente um deck, né? O que acontece? Você gravava a música para dentro desse aparelho, que agora não estou lembrando o nome, e já era digital, né? Então era tudo ali, cara. Os comerciais, as músicas. Então eu fui estagiando ali, aprendi a fazer aquele corte na fita, né? Fui aprendendo tudo ali. Fiquei pouco tempo ali. E com o Julinho. Julinho depois, eu acho que ele chegou a fazer programa na RPC depois. Depois do Marcelo Cabral, ele chegou a fazer alguns programas ali. Uma situação não sei se era o RPC Dance. O RPC que eu lembro do Marcelinho que caiu aqui foi David Morales, foi na Fundição Progresso. Eu botei até alguém para tocar no meu lugar no Levilage. Marcelo Cabral. Tentei ir lá e não consegui entrar. De tão cheio que tá, voltei pro Levilage. Fui no fundo, de tanta gente, não consegui me botar para dentro, não tinha celular, não tinha como chamar. Marcelinho Cabral, né? Essa camisa aqui é do V-Express, que foi uma casa que o Júnior teve, justamente entre esses dois contratos com a Rovian. Aí era uma casa dele, né? Em Inoan, distrito de Maricá. Eu não lembro se eu fui, mas eu lembro da situação. Nesse dia, isso foi em 93, cara. Marcelinho tinha um programa na RPC à noite, 10 da noite, eu acho que era todo dia, eu acho que era assim. de segunda a sexta. Não tô lembrando aqui o nome do programa, infelizmente. E aí ele me chamou, eu toquei nesse dia, fiz uma participação. Saudoso Marcelinho Cabral. Agora vamos lá, os amigos, né? Dá uma olhadinha aí, o YouTube, bota lá o sininho para clicar, faz um comentário, tem o Instagram, Nikit das Antigas, os amigos, por favor, vamos fazer esse algoritmo levantar, né? E aí, pro pessoal que vai querer concorrer ao boné do Nikit das Antigas, entendeu? Temos que chegar a quanto, diretor? 5 mil no YouTube. No Insta. Então, o nosso objetivo para fazer a campanha. Tá valendo? Tô aguardando vocês. Bora para cima. Vamos lá. Como eu tava te falando, na época do Rovian, cara, eu cheguei a tocar lá, nesse dia que teve o Marcelinho e o Memê, toquei para mais de 3 mil pessoas, cara. É diferente, né? Do que uma boatezinha para 400 pessoas, 500, é um peso, né? É um peso. Cara, e era muito diferente, Max, porque, você sabe, em boate, eu tive que mudar até um pouco o meu perfil para tocar na Rovian. Porque na boate, cara, o cara fica lá na cabine, DJ não usa microfone em boate, né, cara? Mas muito, muito raramente. Muito, Você muito. pegava Só o microfone para Calcox. alguma coisa. Hoje em dia é Calcox. E aí, cara, quando eu cheguei na Rovian, cara, foi meio que um choque para mim, porque era justamente o inverso. Tinha que animar, falar O coisa. público te cobrava, ele né? queria a resposta do... O pessoal gostava do repertório. E aí, Júnior, que era o produtor, cara, vai ter que começar a falar mais, agitar, tal, né? Interagir, puxar eles pelo microfone como se fosse cantor. Interagir com o público, né? Sim. E aí, meu irmão, era doideira. Isso pra você era mais complicado. Eu era tímido pra caramba, cara. E chamar a atenção pra você pelo microfone, todo mundo bateu o olho, né? Ao mesmo tempo. E aí, meu amigo, aí eu comecei a tomar uns... Uns biricutico? Uns biricutico pra me soltar, entendeu? Você nunca tomou porre lá comigo, que os caras lá na choque botavam o incrível Hulk toda hora, aquele copo não esvaziava nem por um decreto, a noite toda o copo cheio. Eu fiquei de porre, cara, uma vez só. E eu não estava tocando. Eu tinha umas centenas de milhares. Isso, cara. Marcelinho tocava na Boap. E eu me lembro que teve uma festa lá, assim, durante a semana, uma quinta-feira, vamos dizer assim. Teve uma festa, ele me chamou. Pô, vamos lá, pô, vou tocar lá, vai ter uma festinha lá e tal. Fui. Que era 0800, né? E aí, meu amigo, Cuba Libre. Cuba.
Era Incrível Hulk com aquela vodka bem famosa. Meu amigo, olha, botava a vazia, pegava a cheia. Botava a vazia, pegava a cheia. Cara, você tem ideia, eu tava tão doido, cara. Marcelinho não dirigia. Eu tinha um chavetinho jeans. Jeans. Eu tava tão doido, cara, que eu deixei Marcelinho me levar em casa. Ele dirigindo. Eu me lembro, cara, ali na Almirante Tamandaré, voltando, ele me levando pra casa, cara. Cara, ele quase bateu no barranco ali, cara. Ou chegou a bater no barranco, entendeu? Mas não aconteceu nada de mais sério. Voltou pra pista e tal, me deixou em casa. Aprendeu a dirigir com você? Ué, você nessa época eu não dirigia ainda. Também 2 sem carteira, 2 bêbados, 2 ruim, preso. Cara. Preso. Doideira. Olha, não, aí, cara, você tocou numa coisa que agora não, cara, eu já dirigia, eu já tinha carteira. Que eu lembro que era esse chavetinho, então você pode botar que já era. Eu tirei carteira em quê? Eu tirei carteira em 89, eu acho. Então, provavelmente era por aí, tá? Eu já tinha carteira sim. Já tinha carteira. Mas é o que eu te falei, eu tava tão doido que eu deixei ele levar o carro. Eu mandava rebocar, né? Meu amigo, cheguei em casa, cara, mas minha irmã falou pra caramba. Eu cheguei tantas vezes que ninguém nem falava mais nada. E aí, cara, foi o quê? Foi onde que a gente parou, cara? Marcelinho, RPC, tal, RPC. É o terceiro milênio. Cara, terceiro milênio já foi bem depois, porque, como eu te falei, tava na Rovian, saímos da Rovian no final do contrato em 92, Júnior abriu a Via Express lá em Noan, ficamos 93 todo. Aqui aí, sou eu lá na Via Express. Via Express. Via Express. Equalizador ali atrás, aqui, tape ó. deck. Cara. É o prata aí, ó. Rackzinho aqui. Tape deck, eu acho que é. Polivox? Polivox ou É. Radiante, um negócio assim. É, eu lembro. Né? CD que tava começando naquela época, CD. né, cara? E não tinha cabelo ainda, né? Tá feio o negócio aí, tá ralo, né? Tomou uma tá teta. ralo. Flavinho Guanabara, especialista agora. Liga pra ele, rapaz. Ele dá Vou jeito. ligar pra ele. Ele dá, você viu? Ele falou que gordo e careca não dá. Ele é só gordo. 2 pontos de referência, não. É um Ó, só. até que gordo eu não tô muito não. Não tá, não. O pessoal falou que eu tô fininho. Tá fininho? Tá fininho? Vai pra academia, viado. Ó, a carcaça do vovô. A carcaça do vovô. Mas tá. Tem 4 médicos. O médico que mandou. Volta que tá dando ruim. Aí, cara, o que acontece? Júnior depois, cara, a Via Express saiu de Noan e foi pra Maricá. Já na cidade de Maricá mesmo. É, porque lá Isso já pouca em gente, isso né? em Lá morando naquela época tinha pouca gente. 94, cara. Né? Eu me lembro que ficava na Lagoa. Ficava de frente pra Lagoa de Maricá. Bacana. Junto a isso, cara, acho que a gente ainda tava um tempo na Rovian também. Mas aí, em 94, também já não era tão... A Rovian também já estava passando por uma mudança e tal. A fase não tava boa, né? Como eu te falei, em 92 era a banda Virando a Mesa, e aí em 94 era a banda UE. Esse nome eu lembro. Banda UE. Tocava a mesma coisa, tocava sexta e sábado, domingo eu fazendo lá o dance, né? E apesar, cara, de ser em São Gonçalo, né? Que tem um outro perfil, né? Que tinha mais um perfil assim de baile, né? Na maioria das vezes. Lá na Rovian, cara, era aquilo, não, era mais classudo. eu me lembro que abria a casa às 7 da noite e até 1 da manhã.
E era dance, Uhum. né? Você tocava um Dead or Alive, eu tocava rock também, tocava rock nacional. Como eu te falei, Mesclando. no início era mais aquele estilo mais BPM calminho, pessoal chegando, normal. normal, dançando, e aí abria a pista. E aí já era mais dance mesmo. Em 94 já era época, sabe, do Batistaca, né? Do Ítalo. Ah, Cheguei a pegar essa parte também, né? É. Cut a Beat, né, cara? Bee Gees, The Prince of Rap, essas coisas, né? Tocava muito também Lisa, Uhum. and the Cool Jam, né? Muita batida boa pra Let the caramba. Music. Let the Beat Hitting. Isso. E 94 foi isso, foi ver Express em Maricá. E aí 95 foi quando eu fiz esse estágio na RPC, que eu te Sim. falei. E eu acabei parando meu estágio na RPC, porque aí surgiu o Terceiro Milênio. Era casa grande, né? Era uma casa grande, grande. era 2 andares na Tijuca. Mas 2 pistas ou 2 andares? 2 andares, mas não tinham 2 pistas não. Foi o quê? Foi através de um rapaz que morava no Rio Comprido, cara, que eu comprava os discos importados, os singles. Uns que eu comprei. Comprei de você pagou, eu comprei lá um depois eu me disquinho contigo. desfiz, né? Tem lá, tá teu nome lá. Tá lá até hoje, tá, né? Tá lá no meu estúdio. Eu tive, né, um tempo na sua casa, né? Eu vi lá, passando lá, eu vi, Ué. isso é meu? Era. Foi. Mas não foi roubado. Não, porque não. nego sumiu os Que discos isso, não. do nosso case. Tinha uns amigos que encostavam um case do lado, os convidados do nada sumia. Fazia uma transposição, né? Na outra semana eu falei, ué, tava aqui. Se fosse o Fernandinho, dizia 23º disco a partir da ponta. Você lembrando isso aí, cara, de case dos discos. Um cara que também, o Erasmo, né, cara? Acho que todos nós, né, cara, frequentamos muito a casa Casa do dele. Erasmo, sim. Um cara muito generoso também. E foi um cara, ele que trouxe o apelido. Não sei se você lembra, né? Que meu apelido era Japa. Pelo menos naquela época. Não, era o japonês. Quê? Era o Max e o Max japonês. Porque falava Max, Isso. aí nego falava Max japonês Isso. e Max. Não era nem Max Abreu. Ele falava de você Max japonês porque eram nós dois. Quem colocou esse Max japonês foi o Erasmo. Foi Erasmo. Chegava na casa dele, cara, ele lá gravando as fitas, né, cara, para as academias. Ele abria a porta, cara, fala japonês. Era sempre, cara, abria a porta, fala japonês. Aí foi ficando. Né? Me veio esse insight dele aí. Cara muito generoso. Ele, Marcelinho Cabral também, cara, em termos de, cara, Tá vou sempre tocar, ajudando. Vocês podem me emprestar aí, esse final de semana e tal. Pegar umas músicas que a gente Pegar não tinha umas acesso, músicas pegar que a gente- emprestado, né? Aquela época, né, cara? Era Na complicado. dificuldade. Na dificuldade. 10 músicas novas numa noite faz diferença. Assim, não, e aquilo, né, cara? Tocar com importado Tocar com extended, cara, é outra história. Não só em função Pela do tempo, né, técnica, cara? com a mas qualidade. a qualidade. Nossa, É grotesco. Teve uma vez, cara, que eu fiz um teste. Isso aí já foi em 97. Eu já tô pulando o degrau aí. Que eu tocava na Coquetel, que era ali no início da praia de Piratininga. Sim. Um bar, né? Então tinha banda, né? Pagode, axé e tal. E eu tocava nos intervalos também. Eu era o técnico de áudio. Sim, na você mesa operava, ali, operava. No intervalo. E eu fazia o intervalo. E antes, depois. E, cara, teve uma vez que eu me lembro que eu tinha gravado Let's Groove do Earth, Wind and Fire. Gravei pra dentro de um minidisc. Na época do minidisc, né? Beleza. Aí eu fiz um teste, cara. Botei o CD, a mesma música. E botei, cara, o MD, né? Que chamava minidisc, né? O MD. Gravado do vinil. Max, uma diferença, cara. No PA, cara.
Fazia diferença. Mas uma diferença exorbitante, cara, das frequências, né, cara? Principalmente os graves. É. É uma diferença muito grande, né? E hoje, né, cara, a questão do MP3... Uhum. É, como se comparasse hoje a versão Wave, né, o AIF, aí eu uso o 320, o MP3, mas você tem o 192, você usa na configuração, você tem o 128, menos aqui mais encorpada, mais encorpada, menos compressão, mas você botar lá o de 128, é isso aí, é o som livre da última faixa. Não, som livre lá da rebarba lá, porque o da primeira faixa ainda é melhorzinho. Os agudos ficam espirrados, né? Espirrado, distorce, o grave não bate direito. É uma desgraça pra gente. Só pra ouvir no rádio pilha. Era horrível. Era horrível. Você sabe, cara. Porque quando trocava de uma música pra outra, era a diferença grotesca. E o incrível, cara, é que a tecnologia, ela vai e aí depois ela começa a fazer o caminho inverso, né? Você vê o vinil. Hoje é cool tocar de vinil, vinil subindo as vendas e as pessoas querendo aprender a tocar em vinil. Já mais na frente, quando eu fui trabalhar em gravadora, cara, eu vi isso claramente. Porque na gravadora eu comecei a ter contato realmente a fundo com o digital, né? Foi aqui, ó. Aqui é o hall do estúdio, né? Isso aqui foi na MK Music, que é uma gravadora gospel, né? Existe até hoje. Ah, sim. Né? Então aqui era o hall do estúdio, eu era o gerente do estúdio. Foi quando eu comecei a ter contato com Macintosh, com Apple. Né? Os programas, com Pro Tools. Pro Tools, né? Sim. E aí, cara, eu entrei em 2002 e saí em 2014. Assim, anos antes de eu sair, cara, eu cheguei a acompanhar 2 reformas no estúdio. Na segunda reforma, você tem uma ideia, nós retiramos uma mesa que era uma controladora do Pro Tools, né? E inserimos uma outra controladora, só que da SSL, top, que você tinha alguns recursos, cara, para você tirar um som mais analógico, né? Aí, o que eu te falo, começou o caminho inverso. Eu procurou o lado de trás para transformar. Não, vou dar aqui. Na hora que o cara ia fazer o LR da mix, ele passava pela mesa, cara, tipo dando uma esquentada. A gente falava, vou dar uma esquentada na mixagem. E, cara, era uma diferença enorme. E você não tem noção de quanto esses valvulados aí hoje estão com valores absurdos. Meu primo fala que, pô, aquele ruído, aquela sonoridade que aquele aparelho antigo tem, o valvulado, não tem no digital, não consegue reproduzir. E eles buscam isso. Dependendo, que aquela sonoridade não tem. Não adianta, cara, você vai sempre buscar aquela sonoridade, cara, que é uma qualidade muito superior, né? Nós paramos em 90 e... Terceiro milênio, 97, coquetel, que você já falou. Isso. E depois desse período, deu um tempinho... Depois desse período, eu ainda fiquei trabalhando com o Júnior, fazendo alguns eventos, nessas... Mais como operador... Mais como operador. Mais como operador, né? A mais música como já operador. mais... Aí já era mais a música ao vivo mesmo. Dei um tempo da discotecagem. Da discotecagem. E aí aconteceu, cara, que foi em 2000... No ano 2000, cara. Minha irmã morava nos Estados Unidos, tinha casado há pouco tempo, eu fui lá visitar ela, né? Fiquei 2 meses nos Estados Unidos. E aí quando eu voltei, cara, isso foi em Atlanta. Quando eu voltei, a menina que eu namorava, na minha igreja na época, através dela, cara, eu conheci a pessoa que masterizava os CDs da MK. Pô, engenheiro mesmo. Engenheiro. Tony. E aí surgiu uma vaga
lá no estúdio, de assistente de estúdio, lá na gravadora, e ele me indicou. Surgiu, né? Eu fiz um pré-contato com ele, né? Tipo assim, ó, trabalho com áudio e tal. Você apresentou, né? Me apresentei, né? Você apresentei o meu currículo e tal, e aí ele assim que surgiu uma vaga, ele me chamou. Me indicou, né, no caso. Aí fui lá, fui entrevistado, né, com a diretora da gravadora. E aí fiquei lá, entrei em 2002, entrei como assistente de estúdio, né, tinha um técnico de gravação, e aí, hoje vamos gravar bateria. E aí eu ia lá, né, como assistente, tinha que microfonar a bateria toda, cabear e tal. Assim, você deixa tudo pronto pro artista chegar. Pro artista, pro músico, no caso, né? Músico. Porque a gente começa com a gravação de base, pro músico chegar e gravar o técnico, né? Deixar tudo pronto pro técnico, Dentro né? da mesa. Essa foto foi com o Regis Danese. Isso aí já foi alguns tempos. Isso aí é o pessoal da igreja, né? Da gravadora da igreja, certo? Aí na gravadora de. É diferente. No caso, a MK, ela não tem ligação nenhuma com igreja. Ah, tá. É uma gravadora. Porque eu vou te explicar. Em 1985, 86 foi criado a MK. Porque o que era antes era MK Publicitar, o nome. M de Maria, de Marina, M de Marina e K de Kátia. Marina, filha dos donos, né, que era na época o deputado Harold de Oliveira. Na época ele não era deputado ainda. Então ele era o dono. E a esposa dele, a dona Evelise de Oliveira, que era a presidente, né? Então eles criaram a MK para distribuir os discos da filha, da Marina. Então por isso que ela é MK, né? A Kátia era sócia do Harold. E aí depois de alguns anos, quando eu entrei ainda era MK Publicitar, depois é que virou MK Music. E aí pouco tempo depois, cara, acho que um ano depois, mais ou menos, fora o meu trabalho como assistente de estúdio, eu comecei a acompanhar a Marina de Oliveira, né, a filha do dono, vamos dizer assim, né? Comecei a acompanhar ela nas igrejas como técnico de áudio, né? Porque o pessoal vai cantar na igreja, às vezes teve uma época que o pessoal já te conhecia. Teve uma época que ela ia de playback, mas também depois ela passou aí com banda, né? Então tinha diferente, né? Chegava, tal, conhecia o som, passar som, aquela coisa toda. E aí foi o que? Acho que 2007, se eu não me engano, eu cheguei à gerência. Eles fizeram uma alteração lá. A menina era uma moça que era gerente, foi para o setor de direitos autorais e eu assumi a gerência. Que eram dois estúdios, era o estúdio de áudio e de vídeo. Porque eles tinham um programa chamado Conexão Gospel, que ia ao ar naquela época, acho que já era Rede TV, que ia ao ar aos domingos. Então tinha um estúdio de gravação do programa sim. E tinha um estúdio de áudio que áudio e vídeo gravava separado. os CDs do cast, né? Uhum. Então na MK era o quê? Aline Barros, Fernanda Brum, Bruna Carla, né? Kleber Lucas. Todo mundo grande, tudo grandão. Tudo grandão. Porque na realidade, cara, a MK ela sempre foi vamos considerada a maior gravadora gospel do país, né? Hoje em dia, a Sony criou um selo gospel, a Universal. Eles são grandão, né? Eles têm a Universal. Então, hoje existem várias gravadoras. Hoje, inclusive, a Aline Barros está na Sony Music, Gospel, Fernanda Brum também. Concorrência, né? Normal. Cara, não adianta, cara. Você tem que vender. Uhum. Vender. Né? Se não vende. Tem contrato bonitinho, né? Até porque a MK é uma gravadora com, acho que, não sei hoje, mas na minha época acho que era quase 200 funcionários. Bem grandinha. Bem grande.
E tinha os eventos, né? Então eu tinha gravação de DVD, né? Então eu cuidava também dessa parte. Eu fui meio que acumulando algumas funções, né? O meu trabalho na época de assistente e também depois como gerente era a questão dos backups também. Porque no mundo digital, né, cara? Você imagina, cara, você gravar uma bateria em rolo? Não, gravava em era Pro Tools. Gravava em Pro Tools. Só que você imagina você perder uma música inteira. Porque, sei lá, o arquivo corrompeu, alguma coisa assim, né? Você tinha que gravar então, e gravar cara, um backup. Eu era responsável pelo acervo e fazia os backups. Você chamar um artista de novo, chamar Cara, a banda de novo. Eu chegava na gravadora às 9 da manhã, porque ela tinha 3 períodos de gravação. Você tinha o horário da manhã, de 9 às 3, depois você tinha de 3 às 9 da noite e de 9 às 3 da manhã. 3 períodos de gravação. E porque demora, né? Então, muitas vezes, cara, você estava com 3 artistas ao mesmo tempo em estúdio. No mesmo dia, troca tudo para monta. Por exemplo, o cara que gravou na madrugada, eu chegava às 9 da manhã do dia seguinte, era a primeira coisa fazer o backup do entrava no estúdio, meu amigo, tirava o HD, levava lá pra minha sala, backup. Uma merda. Porque, inclusive, o rapaz que eu entrei no lugar, ele foi dispensado por isso. Porque deixou de fazer o backup de uma gravação que tinha ocorrido, deu um problema lá no arquivo e ele não tinha o backup. Não tinha cópia da gravação. Por isso foi dispensado. Então, cara, assim, despedido mesmo. Dispensado. Você está demitido. Justíssima causa. Então, cara, era assim, ó, tudo rodava em torno, meu amigo, de backup, né? Aí o cara que gravava de manhã, terminou a gravação 3 da tarde. O pessoal saía do estúdio, meu amigo, ia lá, tirava o HD, backup. E assim ia, cara. Que a gente sempre trabalhou com eventos, já trabalhar com o possível problema, né? Você já reduz um problema. Porque não sei se você conhece esse ditado, antecipar, né? Você antecipa o problema. Cara, você tem que contar com o imprevisto. É o que evento é isso, música. Backup, cara. Quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 não tem nenhum. Então o lema é esse. Né? Positivo. Então foi isso, cara. Graças a Deus, fui crescendo, cheguei à gerência, fui assumindo, né, os cargos lá. Com isso, cara, vem as cobranças também, né, cara? Uhum. Você é mais cobrado, você tem que cumprir prazos, né? Eu tinha cantores que gravavam, por exemplo, Oficina G3, que é uma banda de rock, né, gospel. Sempre gravou em São Paulo. O PG, que era vocalista do Oficina G3, depois virou carreira solo, gravava em São Paulo. E você ia para São Paulo ou pegava mais São Paulo? O que acontece? Muitas vezes eu tinha que ir em São Paulo, né, para fazer relatório. Só fazer relatório, não para operação. Não. Só para, tipo assim, saber a quantas anda a gravação, porque você tinha prazo para cumprir, né? Era mais um gerente, né? Você ficou mais um gerente, né? A master tem que chegar até tal dia, tem que ir para a fábrica tal dia, então você tinha que cumprir prazos, né? A MK tinha um estúdio dela, mas ela também terceirizava, né? Um estúdio que a gente sempre gravou muito é o estúdio do Yahoo, que fica na Barra, né? Lembra da banda Yahoo dos anos 80? É um nome na história, mas não lembro essa porra, não. Você é muito velho, você é muito antigo. Isso, o diretor ali de operação, ele sabe. Ele sabe. Isso não é da minha época, não. E era. Isso aí, banda Yahoo, cara. Cara, aí, quer dizer, eu tinha que estar meio que monitorando também, né? Então a gente terceirizava. Teve alguns discos lá de alguns artistas que eu não vou falar Roupa Nova, porque o Roupa Nova era assim, não tinha nada a ver com isso, entendeu? Havia uma separação. Mas o tecladista do Roupa Nova
E o guitarrista, poxa, cara, me fugiu o nome agora deles. Eles produziram alguns discos lá, né? Eles produziram o primeiro disco da Aline Barros, quando a Aline ainda não era da MK, ainda era a gravadora AB Records, que era do pai dela. E disco do Kleber Lucas, né? Alguns discos lá, que fizeram muito sucesso, por sinal. E então tinha algumas gravações eram terceirizadas, né? No estúdio. Hoje em dia, cara, já não existe tanto, até em função da música digital, dos streams, né, cara? As gravadoras foram se desfazendo dos seus estúdios, né? Eu me lembro que a Polygram tinha estúdio, se eu não me engano, depois a Polygram virou Universal, né? Mas a Som Livre tinha estúdio. Tenho quase certeza que todas foram se desfazendo dos estúdios, porque mas, cara, com um home studio, você Muito vai mais. lá, tu grava, tu já chega pra gravadora com o disco pronto, com a música pronta. Aí hoje em dia, né, cara, é só postar Simplificou. no stream, né, cara? Simplificou. Meu primo tá Nas produzindo, tá plataformas. com estúdio e tal, tem um sócio dele. Eu chego lá, ele tá com um fone. Pegou um fone foda, botou. Eu falei, Marcelinho, porra, mas e o estúdio? Ah, não, tô afim de trabalhar aqui na sala. Esse fone aqui resolve o meu problema. Aí peguei o fone dele e botei. Cara, ele grava baixo pra cacete, eu já tô meio surdo. Ele, meu irmão, falei, Marcelo, aumenta essa porra, tô ouvindo nada. Aí quando ele abre, maluco, troço, os fones são sinistros, tudo caro, né? Essas coisas, tudo caro. É assim. É mesmo. Mas tem gente que fecha a música, masteriza no fone, às vezes. Dependendo do tipo de fone. Lá você tem um puta, né? Você falou aí masterização. Já na minha época final, já na MK, eu cheguei a masterizar. Só que eu masterizava as coletâneas da gravadora. Não masterizava os CDs assim, zero, vamos dizer assim, né? O cara acabou de mixar, aí vai pra master. Uhum. Aí isso era feito fora. Mas aí eu comecei a masterizar. Cara, eu masterizava na minha sala. Fone, Pro Tools na tela, masterizava ali, as coletâneas. Porque, para quem não sabe, né, a masterização o que é? É você nivelar O equilíbrio das dos faixas, para uma não graves. ficar mais alto que a outra, e também a equalização. Né? Porque o As grave frequências- compõe mais do que as outras frequências. Meu primo falou que foi no estúdio, pessoal aí bacana, que ele falou, porra, Marcos, tem um sintetizador lá, tem uma parada que ele pega o grave, diminui, coloca num lugar menor, sobra mais espaço para você fazer todos os outros instrumentos e ele sobressai. O troço já elimina metade do meu trabalho. famosos plugins, né? Plugin. É um aparelho físico, é aparelho. Ele falou, Max, é um aparelho. Cara, esse mundo, hard. esse É um mundo hard. de... Cara, foi um vislumbre pra mim, sabe? Porque é muito maneiro. Você vê um troço, você não tem acesso, né, de equipamento, tudo que você Começar ouve, a ter acesso. tudo que você né? ouve, que tu toca e você tá fazendo lá atrás é do cacete. Foi uma mudança grande, assim, eu fui adquirindo muito conhecimento, né, cara, nessa parte. Porque no estúdio, cara, para gravação, eu falo isso tanto na área da gravação ali, que você está gravando no estúdio, e também na área de foto, né, que você está fazendo uma capa, né, vídeo também, né, edição de vídeo. Os Macintoshes, cara, não tem comparação. É tudo Macintosh, é tudo Apple, entendeu? Tô aqui fazendo merchan, né, cara? Mas porque é uma diferença muito grande, cara. Você gravar, cara, sei lá, às vezes mais de 100 canais ao mesmo tempo, você abrir 100 canais, cara, sei lá, 80 canais, 60 canais. Você vai gravar uma música, cara. Você vê, uma música com banda tem quantos elementos? Pô, cara, Elementos, né? Quantos canais? Elementos. Vamos colocar. numa música, Músicas. pô, só a bateria você tem aí mais de 8 canais. Então, quantos no total de uma banda? Uma banda que não seja pequenininha, uma banda média, pra grande. Cara, vamos botar em mais de 20 canais, Mais de 20 dependendo, canais. né? Na música eletrônica, eles mexem 50, 60 elementos Você tem- juntos. cara. Elementos, tá? É Tudo isso aí. é elemento. Tem coisa que é só um pi,
né? São 60 elementos para você masterizar, equalizar aquilo, pá. E quando tu vai numa boate, lá como a Dead, que só tem aqui no Rio, a Dead, que também é mega foda house, porra, tu, Marcos, você tem que ir lá, Marcos. Você fica parado no meio da pista. Nossa senhora. Pede, vou falar pro Júnior pra gente ir lá pra tu ver. Pra você escutar. Escutar. É surreal a qualidade com pressão sonora trabalhando baixo. Tem que ter mais som do que precisa para trabalhar baixo e principalmente os graves não precisarem ficar reverberando. Entendi. Né? Dá aquele soco e vem que vem. As médias altas inline, pô, aquilo é bom demais. Sente aquela pressão. A gente só tá velho para ficar a noite inteira, mas aquilo é bom demais. Não, mas já Red Bull. Você sente aquela pressão na cara. Muito foda. É muito foda. Não dá pra. Não dá. E é tudo calculado, porque ambiente fechado, foi engenheiro, projetor. Meu primo fez a obra, estava com engenheiro, contratação de equipamento, compra, tudo calculado. Então, para onde você vai, você está escutando, cara. São 2 pistas, tem a principal, tem a outra, tem um terraço, lá tem moda, tem galeria de arte. São 4 andares, que você vê. De manhã, então, se tu aguentar, né? Tu vê o sol nascer na Baía de Guanabara, se tu aguentar. Pô, tem que ver isso, tem que ver. Porque é sensacional. Faço boa propaganda, porque uma pessoa tem que ir uma vez para ver o que é e sentir. Porque não adianta descrever. Você é ouvido, só que a pressão sonora é tão grande que, porra, é igual uma escola de samba. Eu não gosto, mas, porra, sei lá, no miolo da escola de samba, você sente aquele surdo, bum, 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 nego batendo, o troço mexe contigo. Cara, olha, quando eu era gerente lá, eu acompanhei 2 reformas de estúdio lá. O mesmo estúdio, né? Passou por 2 reformas. Cara, equipamentos assim é muito. Você fala, cara, é brabeira, cara. Assim, equipamentos não só de preço, né, cara, mas qualidade. Pô, esse equipamento faz isso, computador, esse equipamento faz cara, aquilo. você sabe disso. O computador ele tem que ter, cara, sei lá, não sei quantos tera, né? Como eu te falei, para você poder dar o play lá e vambora. O cara nem é com ele. Folgadão. O computador nem é com ele, né? Então é um investimento muito alto, né? Questão de acústica, questão de equipamento. E então você tem que ter ali, quando você cuida dessa parte, né, cara, tem que ser um cuidado muito, muito sério, porque você está lidando com equipamentos. Fortuna, né? Fortuna, né, cara? Equipamento de estúdio, uma tem estúdio mesa de 1 milhão. aí, cara, essa mesa que eu te falei uma na mesa época, dessa, quanto que é uma mesa? SSL, meu amigo, é coisa de para mais de 100 mil reais. Tem mesa de 1 milhão. É isso tem aí. mesa de 1 milhão, só a mesinha, 1 milhão, meio milhão. Pai da minha mulher tem empresa de som, de sonorização, palco, é o nego. Júnior talvez conheça. Jorge André pegou muita coisa com ele. Sim. Jorge André pegou muita coisa com ele. Até vou chamar ele aqui. Tava esperando acabar o carnaval para chamar o Jorge. O Jorge. Chamar o Jorge aqui. As pessoas não fazem ideia, né, cara? Com o início, ou fazem né? alguma ideia dessa início. Questão do áudio, né, cara? A questão de custo. E assim, pra você ter uma qualidade. Pra você ter a qualidade. Na música eletrônica, você vai tocar com equipamento? Não dá, irmão, porque a pessoa que está do outro lado não vai gostar. Se o som tiver com uma caixa nacional, não vai gostar, vai estar chiado, vai estar irritando. Você chega com equipamento bom, a pessoa fala, nossa, música boa. Ele consegue prestar atenção por causa da qualidade e gostar de uma coisa que ele nunca ouviu na vida. Entendeu? Essa coisa da digitalização, cara, também foi... Cheguei a acompanhar lá os técnicos que faziam isso, né? Tinha antes, você gravava no ADAT, lembra? Que era uma DAT. fita. Tinha o DAT e tinha o ADAT, que era tipo uma fita VHS. Você gravava. Né? Então, tinha um acervo lá da gravadora, cara, tudo em ADAT. O que a gravadora fez? Começou a digitalizar tudo para dentro do Pro Tools. Então tinha. Normalmente a gente usava 3 ADATs. Botava as 3 fitas, né? Então, X canais por ADAT, digitalizava, cara. Tudo para dentro do Pro Tools.
digitalizamos todo o acervo, cara, que estava em Haddad, a gente digitalizou. Deixou para HD. Para HD. Para um HD. Porque é uma. Como é que se fala? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Um patrimônio, né? Uhum. Da gravadora. Aí, cara, o CD foi foi parando, né, muito cara? Vagabundo. Arranhava qualquer fácil. A mídia. Tempo de... a mídia é muito descartável. Descartável. Vinil durava mais. Vinil dura a vida inteira. Tem um vinil que ficou lá no terraço. Todos os meus discos ficaram no terraço, pegando vários verões. Meu irmão, tá tudo inteiro. Não sei como. Os discos, meus discos. O áudio também? Rapaz, lavei tudo, toquei lá, tá tudo funcionando. Eu só não lavei os nacionais, os LPs estão lá no outro armário. Eu não botei no meu estúdio. Porra nenhuma. Taca lá, toca tudo. Eu lavei tudo, toquei lá de vez em quando, boto lá, toco lá. Toco até trance. As músicas antigas eu não toco muito não. Só quando eu tô com esses coroa aí né, Fernandinho, esses coroa assim, aí eu vou lá e pego a mão nos discos antigos e toco. Legal. Para brincar. Mas é isso, amigo. Gostou aí da entrevista? Foi bom? Gostei. Bacana estar aqui nessa situação nova, né? Muito novo isso pra gente, né? Você me permitiu, eu só queria tocar num ponto, né? Então, queria até homenagear alguém, agradecer alguém. Eu queria agradecer, né, cara, meu irmão. Que foi teu Júnior, padrinho, que né? foi meu padrinho, né, cara? Meu tutor. Mentor. É. Cara, e olha, falo isso aqui também, depois do meu irmão, cara, eu tenho uma grande admiração, acho que todos nós, né, cara, pelo Fernandinho. Fernando Abreu? Fernando Figueiredo, né? Figueiredo. Fernando Abreu, não sei quem é, não. Só a Fernando Abreu, deve ser minha Cara, prima. tô confundindo os nomes, né, cara? Tá, né? Você é Abreu, é Marcelo Cabral. Aí, ó. Olha aí. Maguzinho. Isso foi no aniversário dele. Maguzinho. Magu. Nossa, isso aqui foi aonde, essa foto? Foi na... Ele tá novinho. Antes de Senói era... Ali embaixo do São Vicente, ali do outro lado. Isso, é. Era do Paludo ali. Né? Tinha outro nome, né? Tinha outro nome. Alguém lembra aí, diretor? Onde era o Noi? Tinha outro nome. Tinha outro nome, cara. Me fugiu o nome agora. Mas era no Foi Noi. lá. Foi lá. Foi. Eu não sei se eu tava Aqui, nesse ó, dia. Glazer. Walker? Você não tava. Esse eu não tava? Glazer. Eu e o Fernando. É porque isso é muito antigo, só fui depois. Né? Eu acho que tem uma que aparece o Walker também. Tem uma que eu apareço, é porque eu fiquei outline, né? 5 anos eu sumi da galera. Casamento da porra. Aí. Né, minha filha? Vem cá, minha filha. Vem aparecer aqui, vem. Vem, tem visita hoje aqui, Tia Mir. Bota ela pro lado de cá. Vai lá, pô. Vem cá. Vem aqui. Tá com vergonha? Não vem, não? Tá com vergonha? Tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Você não vem. Ela não quer vir. Aparecer não pode aparecer. Mas, porra, bacana, irmão, bacana. Aí a gente escolheu esse nome até, o remake, que, porra, que a gente está revitalizando. Daqui a pouco eu tô trazendo a galera aí dos 60 para baixo, depois eu vi a galera dos 40 para baixo. Vou ter outra galera que conta as histórias. Hoje a gente não pode falar, porque ainda vai dar programação, mas eu fiz uma entrevista aí com 2 um pouco mais novos que a gente. Né? E vou intercalar aí também algumas coisas. Como eu tava te falando, cara, depois que eu saí foi em 2014. Eu saí da MK, né? Eu mesmo decidi sair por questões de saúde, né? E falo isso, cara, até para as pessoas entenderem, né, cara? Porque é até um testemunho que eu tô dando, porque eu tive depressão e síndrome de ansiedade. Isso tudo em função de responsabilidade. Excesso de responsabilidade, fui acumulando função, cara. Chega uma hora que o corpo fala. Pinico. Começa oi. Os neurôniozinhos aqui começam. Oi. Não tem mais gente aqui dentro. O TikTok começa a falhar. E aí, cara, eu pedi pra sair. Cara. Acumulou um monte de função, não dá pra dar conta. Minha filha com 5 anos, Rebeca, 5 anos, tá pequenininha. Agora ela já tá indo pra 16 anos, vai fazer em novembro. A minha fez 13 lá, ó.
Não quer Para aparecer 16. aqui. Pego na curva, hein? E, cara, eu falo, olha, não pense, cara, que depressão é frescura. Não é. Hoje é um mal do mundo. É um mal do mundo, entendeu? E a vida, cara, é feita de escolhas. Até aí eu aviso aos pais, né, que para ficarem alertas aí com o telefone, os médicos estão ficando doidos. É 1 hora de celular por dia, entendeu? No máximo. Ficar atento muito atento ao que as crianças estão vendo na TV. É isso aí. De seriados, coisas de dorama, isso não é legal, entendeu? Hoje não somos saudável, pais, né, cara? Então, tá do outro lado. Mas antigamente não tinha. Como é que a gente antigamente ia ter a noção que nós íamos... fulano de tal tá com depressão no nosso colégio. É a falta de porrada na lata. Acabou a depressão, acabou tudo, ficou esperto. O meu irmão não é. Hoje em dia eles têm excesso de informação e não sabem lidar com isso. Não é, cara, olha, eu Ele não falo pra sabe lidar com você. isso. E aí vai ser a ansiedade vem do quê? Eu tenho aqui agora. Tenho. Isso aqui, veio. Baixou. Vai vir entregar na minha casa? Vai. Agora, não, amanhã. É assim. É isso aí. E tem adulto que sofre disso também. Mas a criança, então, ela absorve. cara, eu tive que fazer uma escolha, eu escolhi pela minha saúde, entendeu? Acalmar. É mais fácil de dar o carrinho, dar um rolezinho. Aparentemente Uber, pode pá. ter sido uma decisão meio que louca, entendeu? Tava bem, né? Porque eu tava bem, né? Eu tinha um padrão, né? Já tava posicionado na área, mas é aquilo, cara, a vida é feita de escolhas. Eu botei a minha filha em primeiro lugar, minha saúde em primeiro lugar, não me arrependo, entendeu? Max, não me arrependo. E dou esse toque para as pessoas, né? Não, como é que dizer, banalize a questão de depressão, eu também de síndrome de ansiedade. Eu também tô. E quando eu fui procurar médicos, né, check-up e tal, eu sempre encontro a maioria dos como é que eu vou falar? Das especialidades, eu não preciso muito tempo, mas quando se trata de psicólogo e psiquiatra, nossa, que tá mais longe na agenda, eu falei, caraca, tá todo mundo assim. Cara, olha, eu te digo, foram duas coisas. Se não fosse a minha fé, né, eu sou cristão, e a minha filha. Se não fosse esses dois itens, cara, falo isso assim, sem medo, cara. Eu não estaria aqui. Tu sumiu um tempo. Eu sumi um tempo, você sabe disso. Sei. O Walker também fala. A roda sabe disso, né? O Walker, Fernando, né? As pessoas, panelinha. A panelinha o pessoal sabe. Então, não banalize, entendeu? Ajude, né? Às vezes, só em você ouvir a pessoa, deixar a pessoa botar para fora, entendeu? Porque isso é importante, porque foi sério, cara. Foi sério de vir pensamentos até de atentar contra a minha vida. Porque vem, cara. Vem. E voz aqui, voz ali, entendeu? Então, vem de tudo que é lugar. Tu vai pra rua, quando volta, vai um troço agarrado em você. Te agradeço eu estar podendo tocar nesse assunto, cara, porque eu acho importante. Sim. Né, para deixar uma Foi mensagem bom você ter aí. falado isso, para o pessoal ficar esperto. Não é só da nossa idade, como as crianças. Tem um caso vou contar, não vou dar nome aos bois, meu. Mulher professora lá dentro de São Vicente. Tem um aluno lá que a criança tem e os pais estão cagando. Ou melhor dizendo, vamos ter que falar com o juizado, não, o conselho tutelar. Porque a criança está se mutilando. E os pais não fazem nada. Os pais têm que prestar atenção. Tipo assim, estão no outro planeta. Dá o telefone celular e vai embora. Dá um presente e vai embora. E acabou. Mas é isso, gente. O recado foi dado. Eu tinha que estar aqui também com você, né? Tá certo. Com o Emir. Compartilhar aqui a vida real, né? Trajetória, né, cara? A trajetória e a realidade é a vida, de hoje. É isso aí. Mas valeu, meu amigo. Cara, te agradeço demais. Bacana. Show de Forte bola. Abraço. E lembrando os amigos, valendo os amigos, vai compartilhar, seguir, @Nikit das Antigas, rumo aos 5.000. 5.000. E é merreca pra Niterói, pô. É merreca, pô. É micharia. Tem gente, pô, antigamente isso aí,
Anos 90, se eu fosse ter Facebook, ia ter 3, que 5 mil era nada pela quantidade de gente que eu conhecia, entendeu? Fazia acontecer. E é isso, gente. É isso aí. Muito obrigado, gratidão mais uma vez, tá? Fico com Deus e obrigado e até a próxima semana. Valeu. Eles criaram gerações, boates lotadas, energia no ar. Remake chegou pra história contar. Eterno é house, é vibe total. A música une, é universal. De Nikit ao mundo, o ritmo é lei. A batida que pulsa no remake. Remake, o som que não se vai. As noites que marcaram Niterói. Do grave ao remix, o beat vai rolar. É o som da memória, pode acreditar.